Sou o Guilherme Vinig, host do Na Prática Podcast, Insights que te impulsionam. Eu tô aqui hoje com a Renata Rivetti. Oi, Renata. Obrigado pela presença, hein? Eu que agradeço o convite, Guilherme. Obrigada. Bacana. A Renata, ela é fundadora da Reconnect, que é uma empresa que está focada, lidera o tema de felicidade corporativa, né? Felicidade no trabalho no Brasil, uma questão tão fundamental, né? Tem parceria aí também com a 4-Day Week Global, né? Eles conduziram uma pesquisa no Brasil, um teste, na verdade, dessas jornadas reduzidas aí, tão polêmicas, né? De 4 dias, a gente vai falar sobre isso depois. Mas eu conheci a Renata há um tempão, né, atrás, né? Em outro momento da carreira dela, na Telefônica, ao vivo, quando a gente trabalhou junto por alguns anos, né? E foi muito legal ver essa tua trajetória aqui, esse avanço desse tema tão relevante. Então, não é só um prazer, é um privilégio ter você aqui hoje para compartilhar e dividir essas questões tão relevantes, né? Eu diria que acho que esse é o tema mais importante que a gente está tratando nessa nossa temporada, né? Eu que penso o quanto que você também me inspirou para essa jornada, né? Sempre foi um líder muito humano e que para mim é uma referência, então estou feliz de estar aqui. Legal, muito obrigado. Então vamos lá, conta pra gente um pouco como é que você chegou nesse lugar, né? O que nessa tua trajetória, como é que você construiu esse caminho, né? O que te fez chegar e tratar esse tema? Bom, eu vim do marketing, né? Então me formei, virei trainee, aquela coisa. Gostava bastante do trabalho, acho que me sentia realizada, tudo, mas comecei a buscar numa busca muito pessoal, autoconhecimento, autodesenvolvimento, tentar estudar um pouco mais sobre psicologia, sobre o ser humano, e cheguei no tema da felicidade. E descobri que existia uma ciência estudando a felicidade, né? Então, algo que todo mundo busca e que a gente não aprende. O que de fato, né, faz o ser humano mais feliz e como é que o trabalho que a gente vai passar tanto tempo da nossa vida pode ser melhor. Então, nessa busca, comecei a estudar, fazer palestras e aí a coisa cresceu e, de repente, quando eu virei palestrante da felicidade corporativa, da felicidade também, e num momento que o mundo precisava muito. Então, em 2020, de fato, eu lanço a Reconnect para trazer esse tema para as organizações. Fantástico, um momento super dramático para a humanidade, né, eu diria. Então, foi acho que muito providencial, realmente. Esse tema da felicidade corporativa, ele vem ganhando mais relevância, a gente tem percebido isso, né? Você está super ativa na sociedade, nas empresas, enfim, nas mídias, mas assim, acho que é um tema que está ganhando relevância. O que você acha que são os fatores que contribuíram para que isso esteja ganhando esse corpo que está ganhando? Eu acho que por muito tempo a gente achou que o tema de pessoas era só um tema do RH. Então, basta a empresa dar benefícios que as pessoas estão felizes no trabalho. E a gente começou a perceber que não, né? Então, tem muito mais a ver com o líder e com o próprio liderado construírem uma relação mais de confiança, um trabalho que faça sentido para aquela pessoa. Então, eu acho que o primeiro propulsor de tudo isso foram os indicadores. Alto turnover, alto absenteísmo, a licença médica por saúde mental crescendo muito. Então as empresas começaram a sentir de fato que vinham perdendo, né? Produtividade, engajamento e resultados. Acho que esse foi um ponto. Segundo, certamente o Covid acelerou esse processo das pessoas começarem a ter o trabalho muito dentro de casa, então as pessoas trabalhando muito sobrecarregadas e adoecendo. Então começa a se falar de burnout, e aí a OMS classifica o burnout como uma doença ocupacional, e agora vira uma doença de trabalho. E as leis, então acho que um pouco isso também, né? Agora a gente vê leis falando de fato sobre fatores psicossociais. É uma responsabilidade da empresa agora cuidar do colaborador. Então junta tudo isso, indicadores ruins, a produtividade baixa, as pessoas desmotivadas, né? Sobrecarregadas, adoecendo, mais essas leis e regras que começam a vir para o mundo do trabalho e aí vira uma obrigação e as empresas percebem que não dá para não falar do tema. Entendi. E assim, uma questão mais básica. O que é felicidade no trabalho? A gente fala sempre de 3 grandes aspectos. O primeiro é o trabalho. Eu gostar do que eu faço, eu me sentir realizada, encontrar sentido no meu dia a dia, né? Então, o trabalho ele tem que ter a ver com as minhas forças, com os meus dons, com as minhas habilidades, né? Não pode ser uma coisa que eu vou lá e não tenho nenhuma motivação. Então, esse é o principal ponto. Depois são as relações. Então, o ambiente que a gente tenha relações mais humanas, mais empáticas, que eu me sinta pertencente, né? Que eu me sinta incluída. Então, a gente fala muito da segurança psicológica, um ambiente sem medo das pessoas se expressarem. E, por fim, hoje a gente tem falado muito de work-life harmony. O trabalho, ele não pode ser tudo na vida. A gente não quer mais que seja também. Então, ele deveria estar mais harmônico na nossa vida. E aí, a gente precisa falar sobre sobrecarga, sobre como é que a gente reduz esse olhar para o trabalho ser grande fatia do bolo
bolo da nossa vida, né? Teve uma coisa que sempre me incomodou, que assim, a gente fala assim, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, mas a vida é uma, né? E não existe. Hoje, então, se a gente for pensar, meus avós chegavam em casa, não tinha um celular. Hoje a gente chega em casa, você continua trabalhando, às vezes você já estava em casa trabalhando. Então, essa separação de fato não existe. E aí a gente começa a ver novas gerações entrando no mercado de trabalho e questionando, né? Eu vou passar a vida trabalhando? Eu tive um contato recente com uma pessoa que eu trabalhei há muitos anos atrás, até um pouco antes da gente se conhecer, e essa pessoa, ela teve uma mudança de vida, assim, radical. Ela foi fazer outra coisa, totalmente fora do mercado corporativo por muitos anos, né? Inclusive fora do Brasil e tal. E aí ela voltou para o Brasil, a gente se reencontrou por coincidência num cliente que eu estava trabalhando, e a pessoa assumiu uma posição de novo. E a pessoa estava chocada com o WhatsApp, né? E o efeito que isso tinha, porque assim como ela ficou muito fora, ela não pegou essa evolução. E a gente que não ficou com esse ato, a gente não percebeu o que aconteceu, porque você vai achando que aquilo, o ontem, o hoje, é normal, né? Então, realmente, isso é muito chocante, né? Tem dados que falam que a gente recebe mais de 100 mil palavras por dia. Então, assim, é muita sobrecarga. E, de repente, a gente recebe o próprio WhatsApp, tem coisas super importantes de trabalho misturadas com, sei lá, com um monte de coisa que a gente nem tem, não é prioridade. Então, a cultura que a gente criou hoje no mundo do trabalho, a gente chama de uma cultura hustle, de agitação, que é 24 horas de conexão e de sobrecarga, sem entender que no final isso não é nem produtivo e nem saudável. Claro. Então a gente precisa olhar um olhar mais científico para isso, a neurociência também mostrando que o nosso cérebro nem dá conta desse volume de informação que a gente tem hoje. Tá, você falou do conceito de que é a felicidade, você falou dos 3 pilares. Tem como medir isso? Tem. O olhar mais científico da felicidade fala de principal 5 pilares, tá? Que são importantes para uma vida mais feliz. A gente ter mais momentos de emoções positivas, que a gente focou muito nisso como sociedade, né? Uma vida de prazer, uma vida hedônica. Isso é um aspecto, é importante, mas não é tudo. O segundo aspecto é o que a gente chama de engajamento, eu ter desafios que estão dentro da minha habilidade. Porque a gente também tem a tendência, né, e o mito de que a felicidade vem de uma vida de zero estresse, né, uma vida de conforto, e não é também. Então eu preciso de desafios, eu preciso desse estado de flow. O terceiro e o principal pilar da felicidade tem a ver com as relações, né, o teu grupo de apoio. O quarto é o sentido, o propósito, o que você está fazendo da tua vida e, por fim, realização. Então, hoje existe uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia que fala sobre esses 5 pilares dentro do ambiente de trabalho. Então, ela traduz em 25 questões o que é, de fato, a felicidade corporativa. Então, você mede por esse questionário, por exemplo. A gente mede por esse questionário. Legal, bacana. Então, dá para fazer um diagnóstico do teu ambiente, como ele está hoje, né? Dá para fazer. E tem menos a ver até só com o clima, assim, e tem mais a ver com as relações, de fato, o olhar da pessoa para o trabalho, como ela se sente naquela empresa, como é que ela se sente com as pessoas. Legal. Você falou de saúde mental, que é um tema tão importante, né? E assim, vocês têm serviços, metodologias, ferramentas que vocês estão ajudando as empresas a evoluírem nesse tema. Como é que essas ferramentas, vamos dizer assim, né? Já que a gente está falando de uma coisa de ciência aqui, né? Ajudam a realmente evoluir nisso, melhorar? O nosso papel, ele vem muito como... Eu não sou médica e eu sempre falo, tem que ter um médico do trabalho para quem adoeceu, tem que tratar quem adoeceu. Então, acho que esse é um ponto, mitigar as doenças. A gente entra muito na prevenção do adoecimento. Então, a gente trabalha muito em algumas ferramentas práticas, como um líder que, de repente, constrói um ambiente de segurança psicológica. Então, ele faz rodas de conversa, ele conversa mais com o time, ele se aproxima um pouco mais das pessoas. Então, a gente fala um pouco desse lugar, desse ambiente seguro, isso é um aspecto importante. O outro é as pessoas se sentirem mais valorizadas, reconhecidas, porque hoje um dos sintomas do burnout vem muito com uma baixa autoestima, da pessoa só se sentir cobrada e nunca se sentir valorizada. Então parece que chegou a meta, dobra a meta, né, e nunca é reconhecida. Então programas de reconhecimento são importantes. Um outro aspecto super importante tem a ver com trabalhar mais as habilidades das pessoas. Então, você foi meu líder, você sabia o que eu era boa, o que eu gostava, e a gente conversava sobre isso. Isso é super importante, porque se a pessoa está na função errada, ela vai se desmotivar. E um outro aspecto... E é muito comum, né? O mais comum é isso, porque nem a pessoa sabe o que ela gosta. E talvez ela nem tenha parado para pensar quais são meus dons, né? Então isso é super importante. E eu acho que hoje o grande problema do mundo do trabalho é a sobrecarga. E ela vem de muita informação,
muitos processos burocráticos, do mau uso da tecnologia, muitas vezes de muita reunião, muita comunicação falha. Quando a gente olha tudo isso, as pessoas falam, nossa, eu estou sempre correndo, estou sempre sobrecarregado, mas não é que ela está produtiva. Tem um dado que das 8 horas trabalhadas a gente produz menos do que 3 horas. Então, de alguma forma, a gente está sempre ocupado, mas não, de fato, fazendo o que é relevante. Então, é muita reunião que às vezes poderia ter durado 15 minutos, ficou 1 hora e pouco. Comunicação que é esse excesso, né? Então tem o WhatsApp, aí tem o Teams, o Slack, e de repente tem aquela comunicação que é oi, tudo bem? Que vai demorar 2 dias para ter uma resposta e você já perdeu tempo. E acho que esse ponto da gente acreditar que somos multitarefas. Então a gente Falta faz de priorização também, né? tudo ao mesmo tempo, sem entender o que é urgente, o que é importante, e no final você está fazendo 1000 coisas e nem está de fato focando. Antes da gente vir para cá para conversa, fiquei pensando bastante no assunto, né? E lembrando de pessoas, personagens, né? Da vida, né? E engraçado que eu comecei a lembrar de pessoas que tinham, sei lá, lideranças complicadas, né? Um pouco tóxicas e tal. Mas não eram más pessoas, assim. E acho que elas nem percebiam o que elas estavam fazendo, né? Como é que, já que é uma abordagem preventiva, como é que uma pessoa pode fazer um autodiagnóstico de se ela está sendo... Tem alguma dica, assim, pra isso? Eu acho que sim. Eu sempre falo, não é que todo líder é o psicopata, né? Sim. Porque hoje vira assim, o líder, todo mundo tem burnout, o líder tóxico. Talvez seja falta de repertório. A gente nunca aprendeu a falar de pessoas, né? Mesmo gestão de pessoas é ser bom técnico, crescer na carreira, porque você bate metas. Então, falta repertório. Eu acho que o líder, para se avaliar, eu acho que é conversar mesmo com as pessoas, tentar entender como as pessoas se sentem, criar esse ambiente seguro e, de fato, olhar. Estou fazendo piadas que, de repente, não são piadas, né? Tem alguém que, de repente, está desconfortável no meu time? Será que, de repente, eu estou sobrecarregando as pessoas sem nem perceber? Será que as pessoas estão estressadas? Então, é começar a tentar olhar e até ver se as pessoas estão nas atividades certas, se elas estão com muitas horas extras de trabalho, se elas respondem e-mail às 10 da noite. Então, tudo isso é uma avaliação para entender que esse líder que acha que muitas vezes é através do comando-controle, do medo, porque a gente talvez tenha aprendido assim, ele tem que olhar para isso e entender que a longo prazo isso não é sustentável. Claro. Assim, ambientes de medo são os que a gente tem menos cognição, menos criatividade, né? Então, você vê, as empresas mais inovadoras, elas têm que ter um ambiente seguro, tem que ter um líder que dá autonomia, que traz flexibilidade. Então, eu acho que é muito uma percepção nossa de que o que a gente acreditava que era um bom gestor, hoje eu acho que não faz mais sentido. Entendi. Muito interessante isso. Eu acho que tem um aspecto, assim, a gente que trabalha com consultoria, né, tá muito agora acostumado a ver cada hora em ambientes diferentes. Então, você acaba tendo uma capacidade de comparar e perceber sinais daquele ambiente, né? Então, acho que você fala muito do papel do líder, que é muito relevante nessa questão toda, mas tem uma questão da cultura da empresa também, né? Do que vem sendo reforçado e tal. Nesse processo de transformação, quem que tá puxando, liderando isso? É mais o CEO mesmo? É o RH? Como é que é a tua experiência prática dessa questão? Quando o CEO acredita numa cultura de bem-estar para gerar resultados, a empresa, você sente de cara, assim, a gente como fornecedor, né, eu também chego lá, você sente de cara. Então, o CEO é super importante, mas no final a cultura, ela é feita, ela é viva. Então, os nossos comportamentos moldam a cultura molda os nossos comportamentos. O que não pode é, de repente, a empresa valoriza uma cultura de bem-estar, mas na hora de premiar, premia só o workaholic ou o líder tóxico, né? Então, eu acho que... Vira uma falsa bandeira, né? Vira uma falsa, daí fica a infelicidade clara, né? Porque geral, né? O que não pode ter esse fake, né? A gente fala muito do happy washing, a empresa fazer um marketing e não ter internamente aquilo. O que a gente tem falado muito, Guilherme, é que a cultura de bem-estar, ela não é antagonista à cultura de performance. Então, hoje eu estou em grandes multinacionais falando sobre isso, líderes que já entenderam isso e que percebem que, de fato, quando o time está motivado, engajado, se sente feliz, tem boas relações, eles vão produzir mais. Então, a gente tem que desmistificar achando que é ou bem-estar ou performance. Eu acho que, na verdade, são grandes aliados. Acho que você tocou num tema que eu já ia falar aqui agora. Eu acho que deve ter também muito preconceito quando você fala de felicidade corporativa. Tem gente que olha e fala assim, não, mas como assim, né? Como é que você fala? Como é que é o tipo ROI dessa... Como é que fecha essa conta, né? Acho que você já falou de produtividade e tal, mas assim, tem dados, tem alguma coisa que você pode compartilhar assim que de fato são argumentos
super duros no fundo de que isso realmente faz sentido, né? Eu sempre falo que a gente tem esses mitos e crenças de que o trabalho tem que ser sofrimento para ser bom, né? Então, assim, você tem que trabalhar 80 horas por semana, tem que sofrer. E, na verdade, hoje a gente já vê isso é o que menos funciona a longo prazo. Eu acho que tem 3 formas de mensurar. A primeira delas pode ser a própria pesquisa de felicidade, entender como as pessoas estão e se aquilo está aumentando, e aí comparar com resultados, né? A empresa está evoluindo ou não. Ou pesquisas que tem de saúde mental, de engajamento, elas são importantes também. Mas outros indicadores, eles que a gente não pensa tanto, eles são um pouco invisíveis, como, por exemplo, o turnover. Como é que está o turnover da empresa? Isso tem um custo altíssimo, né? Como é que está o baixo engajamento? Hoje, segundo a Gallup, somente 23% das pessoas estão engajadas. Isso custa 9 trilhões de dólares para a economia global. Só que é um custo meio invisível, porque a gente não associa muito ele tão óbvio, assim, isso, meu time tem baixo engajamento, meu time às vezes tem alto absenteísmos, licenças médicas, tudo isso está refletindo em algo. Então, como é que a gente olha esse segundo indicador que ele deveria ter sido, tem que ter uma conta sobre isso, quanto custa a gente não cuidar de pessoas, porque no final é barato investir em pessoas, tem muito mais a ver com treinar e capacitar a liderança com ferramentas. E por fim, tem talvez algo que é mais imensurável, mas que as pessoas sentem. É um clima positivo. Então, a VP de uma grande empresa me falou outro dia, nossa, um diretor me falou que estava com um problema de saúde mental na casa dele e que se ele não tivesse tido esse letramento, ele certamente trataria a filha de uma forma dura e ele agora trata com empatia, humanidade. Então, você começa a trabalhar até na sociedade de alguma forma, sabe? Legal, então o que reforça aquela questão de que às vezes é uma questão de você não conhecer, né? Não isso. ter um repertório. Ele acharia que é mimimi, mimimi dessa geração, e de repente não. Agora ele já olha e fala, putz, a minha filha tá sofrendo, como é que eu posso ajudar? O olhar dele já mudou, né? Sobre aquilo. Bacana. Tem um outro tema que acaba tendo bastante a ver com isso também, né? Ele não é a questão central só da felicidade, mas que tem a ver com diversidade e inclusão, né? Essa é uma pauta que acabou com a história de ESG e tal, ficando muito forte nas empresas. Eu acho que tem empresas ainda que tratam esse tema, infelizmente, de uma forma mais para parecer do que para de fato estar fazendo. Então, o que mais faz diferença para que de fato essas questões de inclusão, diversidade sejam sólidas, concretas nas empresas? E acho que isso acaba tendo uma relação com o tema de felicidade de alguma forma, né? Como é que você vê? Eu acho que o principal... Bom, primeiro entender que de fato diversidade, equidade e inclusão é o que gera inovação, né? Um time que todo mundo pensa igual, a gente não vai inovar. Claro. Então, acho que olhar pelo lado dos negócios e entender a importância do tema. Segundo, é óbvio, tem um fator social que a gente deveria pensar. A empresa tem uma responsabilidade social, acho que a gente deveria pensar mais nisso. Mas, por fim, eu acho que o principal, como é que gera isso na prática? É sair de um lugar de ter uma vaga afirmativa, sendo que a pessoa não se sente incluída, não se sente pertencente. Então, a diversidade ela tem que andar com a inclusão e com a equidade. E muitas vezes é aquilo, o RH fala que tem que ter diversidade, o líder não entende muito o porquê e contrata porque tem que contratar, mas a pessoa entra e se sente pior. Daí, de novo, baixa autoestima, se sente desvalorizada, né? Aquilo afeta e aquilo pode ser um princípio de um burnout. Então, eu acho que, de novo, é muito letramento, porque o mundo mudou completamente. Eu lembro que, de fato, quando eu trabalhava, né, com você no mercado corporativo, em grande multinacional, a gente não falava sobre isso abertamente de uma forma, né, talvez profissional. Tinha tem um bom senso, o outro não tem bom senso, tem piada, não tem, qual o limite? E de fato a gente entende que deveria ter o limite, né? Então trazer essas pautas para dentro das organizações, para mim deveria ser o básico do básico, mas no momento do mundo a gente vê inclusive isso sendo discutido, né? Legal. E agora vamos falar sobre a tão polêmica jornada de 4 dias aí, né? E do piloto que vocês fizeram. Você já falou bastante isso em outros canais aí, programas, etc. Mas acho que vale a pena aqui para nossa audiência também falar disso, porque eu acho que a gente tem aqui empresas grandes, né? E que estão aqui vendo a gente, e acho que isso ainda é uma coisa muito relevante, a gente vê muita polêmica, né? Você vê um processo hoje que está começando a voltar muito mais o presencial, aí fica essa discussão do presencial não presencial, acho que mistura tudo isso junto aí, né? Não sei. Em 2019 surge a For The Week Global, né? Um empresário da Nova Zelândia viu que o time não era tão produtivo e que as pessoas tinham muitas distrações, né, ao longo do dia. Então é muita rede social, é muita comunicação, muita informação, muita reunião, como a gente falou.
E ele faz, então, uma proposta para o time dele. Vocês topam trabalhar só 4 vezes por semana, mas ser mais focado? Trabalhando 8 horas, não era para aumentar, era reduzindo 8 horas, né, por semana, então 32 horas. As pessoas topam e o piloto dá super certo, né? As pessoas falam, nossa, eu deixei de entrar no Instagram 10 vezes por dia e tô fazendo menos reunião, tô com processos mais automatizados. São mudanças, então surge uma metodologia para que as empresas pudessem ser mais eficientes, mais eficazes em menos tempo. A gente fala muito sobre o trabalhar melhor. O objetivo do projeto é esse. E aí ele, com a For The Week Global, começa a fazer pilotos ao redor do mundo. Agora foram já 17 países que fizeram, e em todos os pilotos o resultado é excelente. Legal. Por que dá certo? Porque não é sobre tirar a cesta. Então eu sempre falo isso, porque não é o quintou. Tem muito mais a ver com redesenhar o trabalho. Então as empresas passam meses de planejamento. Onde está a improdutividade? Onde a gente está, de fato, com processos que são burocráticos? Onde a gente pode colocar a inteligência artificial, por exemplo? E as empresas, então, fazem todo esse mapeamento para depois passarem por 6 meses de teste. E aí o teste é, de fato, praticar, entender, tá, conseguimos, não conseguimos, onde está o gargalo, se já tem um day off de aniversário, o que a gente faz, né? Então, são perguntas que elas vão respondendo ao longo de 6 meses. A gente fechou agora o relatório final de 1 ano de piloto e as empresas todas mantiveram a semana de 4 dias, com ajustes. Não tem, o escritório de contabilidade falou, talvez não dê 4 vezes por mês, mas vão ser 3, porque tem uma semana que é fechamento que a gente não vai fazer. Consegue. Então, a ideia do projeto, porque ele vem com preconceito, né, de trabalhar menos, vai produzir menos, e na verdade a gente está falando manter a produtividade no trabalho intelectual é totalmente possível, mas tem esse mito e crença que a gente acredita ainda que trabalhar 80 horas por semana é o que gera resultado. Tá, mas aí você falou uma coisa importante, trabalho intelectual, isso é possível, e outro tipo de trabalho é mais complicado, né? É mais complicado. O que a gente viu, por exemplo, a Unilever na Austrália está fazendo uma semana de 4 dias da fábrica, a gente tem montadoras de automóveis em outros países na Europa. O que acontece? Em alguns casos eles têm que colocar mais funcionário. Então, assim, a gente tem um hospital na Suécia, por exemplo, o hospital 24/7, vai colocar mais gente, né, para trabalhar, mais enfermeiros. O que eles perceberam? Reduziu as faltas, então, assim, o absenteísmo caiu bastante, reduziu o turnover, que é um custo alto também para as organizações, e reduziu as licenças médicas também, né, principalmente por saúde mental. Então, colocando na balança, eles falaram que está compensando para a gente. E as pessoas inclusive em outros tipos de trabalho que não são intelectuais. Inclusive, não é do dia para a noite, então, de fato, é uma transformação. Então, quando a gente vê aqui uma discussão de reduzir de 6, a escala de 6 para 5, no final ela é positiva. A empresa ela vai ter que se estruturar e rever escala e ver turnos, se vai ter que contratar mais gente ou não. Mas no final a ideia é que as pessoas estejam melhor no trabalho. E ela estando melhor, ela consegue de repente produzir mais, né? Até numa fábrica. Então são discussões que a gente tem muito medo de ter, mas no final é um pouco sobre... A gente trabalha há 100 anos exatamente igual. Hoje, grande parte do trabalho é intelectual e a gente não faz nenhuma mudança. Ao contrário, né? Tá querendo voltar para o modelo aí de 2019. Talvez não seja uma mudança do dia para a noite, como você falou. Não, né? Vai ser. Uma coisa que vai caminhando, vai se adaptando, né? Vão ter, acho que, modelos em cada indústria, em cada negócio, né? Acho que tem que ser por aí mesmo. Fala um pouco sobre experiências internacionais em relação a isso, né? Você falou da pesquisa fora, mas assim, aonde que isso tá mais desenvolvido já? A gente vê, a Europa já é mais fácil falar, o tema Happiness at Work vem da Dinamarca, na verdade, e são países que já têm um conceito por exemplo, da pausa. A Suécia tem o conceito do fika, que é você, assim, durante alguns momentos ao longo do dia, você vai pausar e vai sentar em turma 15 minutos e tomar um café, sem falar de trabalho. Então, assim, traz conexão, traz boas relações e traz o lugar da pausa que é tão importante para a nossa sociedade. A gente, quando era 100% presencial, tomava o café, né? Tinha aquela coisa de parar alguns minutos, talvez com culpa, mas tinha. Hoje, a gente acha que não pode parar. E esse não parar tem feito a gente adoecer muito, né? Porque o problema, como eu falei, a vida não vai ter sem estresse, não existe. A vida sem estresse a te deixa, inclusive, apático. Mas se eu não me recupero do estresse, eu vou adoecer a longo prazo. Isso vira um estresse permanente, né? É um estresse permanente. Então, assim, eu saio de férias culpado, continuo vendo o Slack, as pausas ao longo do dia eu não faço.
E a Microsoft fez um estudo de pessoas que fizeram pausas entre as reuniões, entre uma reunião e outra, 5 a 10 minutos, elas geraram mais resultado. Parece que trabalharam menos, mas elas geraram mais resultado, bateram melhor a meta, fizeram mais entregas de mais qualidade e no final tinham o cérebro menos estressado e menos ansioso. Entendi. E em relação ao futuro do trabalho, como é que você vê o futuro do trabalho para os próximos anos? Que desafios novos vão ter aí? Como é que isso também conversa com essa questão? Estou indo para o SXSW, né, esse ano para ouvir sobre isso. E um dos pontos que a gente já sabe, tem alguns pontos muito importantes. Um deles é um pouco sobre modelo de trabalho, né? O que de fato a gente vai construir, como é que a gente vai entender o que funciona, sabendo que de repente não é o 100% remoto, não é o 100% presencial também. Então, eu acho que a discussão do modelo de trabalho continua por alguns anos. Um ponto muito importante, a inteligência artificial chegou, assim, veio para ficar e a gente vai ter que se adaptar e aprendê-la, né? Saiu uma pesquisa da McKinsey mostrando que a gente está totalmente desatualizado em skills, né? Então a gente precisa aí ter um reskilling da população que trabalha, porque não vai ser contratar novas pessoas, ninguém está preparado. 87% das pessoas precisam do reskilling. Então, de fato, não tem as pessoas prontas para você... Não tem as pessoas prontas, não é vou pegar do concorrente, não estamos prontos. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente pensar nesse novo desenvolvimento de novas habilidades, né? Porque quando começa a entender que hoje o que é importante para o futuro do trabalho? Pensamento analítico, criatividade, resiliência, agilidade, um letramento em tecnologia, e a gente não está preparado para isso. Então, esse é um dos pontos principais. E aí a gente começa a falar de futuro do trabalho também, de jornadas mais flexíveis, né? Como é que a gente olha, talvez de uma liderança mais próxima, menos hierárquica também. Então, são mudanças que a gente vê que estão acontecendo. Tem um grupo que quer voltar, né, para o conhecido, que não querem que essas mudanças aconteçam, mas elas já estão acontecendo. Então, o que eu sempre provoco os meus clientes é como é que a gente se prepara para essas mudanças. Porque se a inteligência artificial vai automatizar um monte de coisa, a gente já tem que estar preparado para isso. Mas acho que todas as mudanças profundas, elas têm esse padrão de comportamento, né? Dos que vão resistir, dos que vão adotar mais rápido, dos que vão demorar um pouquinho mais, né? Então, no fundo, é isso, né? É um pouco isso. O mundo, ele é bem dual, né? E polarizado. E eu acho que hoje mais forte, porque junta uma questão também política, como se fosse um contra o outro. E não é assim. É como é que a gente se adapta para esse novo mundo. Claro. Não, e mesmo uma visão que eu tenho, mesmo o trabalho remoto, que eu acho que trouxe uma série de flexibilidades, tá? Mas tem certos momentos que é importante um time estar junto, tem que estar junto assim, você não consegue ficar 3 horas numa videoconferência construindo alguma coisa. Você tem que estar mais perto, né? Então, acho que é um equilíbrio, né? Mas é uma construção que a gente não faz também. Porque não adianta ir pro escritório para abrir o computador. Claro. Então, assim, o que eu vou fazer no escritório? São discussões que tem que ter. Ou alguém entrar remoto, né? E cada um tá num lugar. Então, assim, no fundo, é um pouco isso. Como é que a gente faz... discussões sobre o que a gente quer para o futuro do trabalho, até porque as novas gerações vão cobrar isso, né? Tem um pouco isso. Eu não vou trabalhar 5 vezes por semana presencial, 8 horas por dia, 10 horas por dia. Então, acho que é uma discussão interessante. E acho que até gerações mais jovens também já estão resistentes a aceitar o trabalho. Então, isso também acaba obrigando a empresa a ter que pensar, porque, afinal de contas... eu vi, tem várias matérias, né, até às vezes sensacionalistas. A empresa não contrata mais geração Z, mas assim, vai ter que contratar, né? Então, jeito, assim, né? Não tem jeito. É uma questão que o mercado equilibra, não tem isso. jeito. Você falou de um pouquinho, né, da inteligência artificial, que é o tema que está em qualquer pauta, que ele está no ranking top 1 de qualquer coisa de negócio, mas assim, tem um lado dele de substituição, né, de tal, que de fato não é mentira, né, tem várias atividades que vão ser substituídas mesmo, mas como é que você vê que está interagindo com aí heads de RH, de grandes empresas, como é que as empresas estão então se preparando e o que elas estão tomando de iniciativa para fazer esse reskilling que você está falando? Você está vendo isso já acontecer ou ainda está num plano muito de... Estamos atrasados. Está atrasado, né? Está mais no plano do discurso do que... Eu acho que já tem esse mapeamento, mas as empresas, muitas vezes, nem o básico, né? Assim, de mudanças. O RH ainda, muitas vezes, não é o RH estratégico que tem que ser. Então, o que eu acho que a gente precisa agora é, de fato, acelerar e estar mais próximo. O RH da área de negócios, tecnologia deveria estar junto, né? Então, tem alguns cases no mercado, mas eu acho que a gente ainda está atrasado e está muito esperando as coisas acontecerem. O problema é que é igual o Covid, ninguém se preparou para o home office, o home office não funciona, teve que sair correndo e fazer.
Então, as empresas que de repente já vão testando, pilotando jornadas mais curtas, o uso da tecnologia em várias frentes, trabalhar novos formatos, uma nova hierarquia, talvez, porque até essa discussão, talvez as pessoas não queiram ser líderes no futuro. E aí, né? E como é que a gente vai trabalhar, então, se as pessoas não querem mais ser o CEO? Então, é uma discussão que as empresas que estiverem pilotando, experimentando, eu acho que elas vão se dar muito bem em relação a isso. Legal. Vamos falar um pouquinho da tua empresa, da Reconnect. O que vocês estão oferecendo para o mercado, assim, até para a gente entender as ferramentas, as soluções que vocês têm, né? Vocês têm até certificação. Conta um pouco, acho que é legal as pessoas também saberem o que vocês estão oferecendo. Sim, hoje a gente tem uma parte de consultoria para fazer diagnóstico, ajudar a construção de um plano de ação. Mas hoje o que a gente mais faz, de fato, é treinamento de liderança. Tá. Porque o que a gente sente é um pouco do que você falou, né? Não é que a liderança, às vezes, é uma má pessoa, às vezes o líder não tem menor repertório. Aí falam, você tem que fazer um feedback empático. Ele, tá, mas o que eu faço? Você tem que olhar mais as habilidades do seu time, você tem que reduzir a sobrecarga. Então, os líderes são super pressionados. Né? E a gente sempre fala, não são super-heróis, também estão sofrendo, também tem desafios. Então, hoje, capacitar a liderança com teoria, letramento, mas com ferramentas práticas e construir com esse líder um plano. Mas são workshops que vocês falam? Workshops, porque a gente chega, cada empresa tem sua cultura. Então, não adianta eu chegar em todos os clientes e levar um manual. Não tem. Assim, eles vão falar, isso funciona, isso não funciona. Eu falo que eu levo um quebra-cabeças para a gente montar juntos. Legal. Isso é o que a gente mais faz. Tem a cadeira do Chief Happiness Officer, que eu formo pessoas para serem o líder do tema da felicidade dentro da organização. Então, isso a gente faz desde 2020 para pessoas físicas abertas, né, e também em company. Tem modelos da semana de 4 dias, conteúdos também sobre uma produtividade consciente que a gente tem trabalhado. Então, hoje eu falo que também é um pouco personalizado, porque de fato as empresas nos procuram muitas vezes falando, olha, já fiz de tudo, né? Já dei um monte de benefícios, as pessoas o engajamento está baixo, o turnover está alto. E aí você vai olhar, a empresa está dando um monte de coisa que não funciona. Eu sempre falo, não adianta eu sair de uma aula de meditação e meu chefe tá me xingando, né? Então, assim, como é que a gente constrói? É uma construção de uma cultura de bem-estar, mas a gente sempre fala aliada aos negócios, porque é isso, tem que gerar resultado. Claro. Não é só porque a empresa é boazinha. Então, hoje a gente tem trabalhado muito nessas frentes. Você falou do Chief Happiness Officer. Como é que é a atuação dele na empresa? Assim, como é que funciona na prática isso? A maioria nem é um cargo, tá? É um projeto. Então, a pessoa lidera o tema da felicidade corporativa e, de fato, vai criando aí... Eu acho que como começou, talvez, o SG, a diversidade e inclusão. Mas tem, por exemplo, a Heineken, que tem uma diretora de felicidade, minha aluna, Lívia Azevedo. Então, o CEO da Heineken acredita muito no tema. Então, lá eles olham para o tema, de fato, uma estrutura de uma diretora. Sim. Então, eu acho que o principal é ter alguém olhando para essa construção que a gente está falando de uma cultura de bem-estar, né? De relações que sejam melhores para as pessoas, de um trabalho que motive mais as pessoas e, no final, alguém que também esteja olhando a produtividade de uma nova forma. Que aí você garante também sustentação disso no tempo, né? Porque não adianta só Não é uma implantação, acabou, né? Ou demos um benefício, ou fizemos um programa de reconhecimento uma vez por ano. É muito mais sobre construir uma cultura saudável, que seja boa para todo mundo. Para um CEO de empresa ou para um dono de empresa, né, que esteja preocupado com essa questão e que está muito distante de tudo que a gente está falando aqui, qual é o passo a passo que você daria de dica aqui para chegar no lugar que tem que chegar? Eu acho que primeiro a mentalidade de que o bem-estar ele é aliado à performance. Então, acho que é primeiro entender isso, de fato, começar a trabalhar para construir isso. E para construir isso, precisa construir cultura. E para isso, a liderança tem que estar ciente de tudo isso. Não adianta um líder que, de fato, ainda age só no microgerenciamento, no comando e controle, no ambiente de medo, achar que vai ter bons resultados a longo prazo. Então, esse CEO, esse dono de uma empresa, ele tem que ter uma liderança que entenda a importância de pessoas, né? De cuidar de pessoas para, de fato, cuidar dos negócios. O que eu acho que tem que começar revendo? Eu começaria olhando a sobrecarga. Porque hoje, assim, qualquer cliente, as pessoas me falam, estou muito sobrecarregado, né? Estou trabalhando muito. Tem o lugar do orgulho da gente premiar quem está trabalhando muito sem pensar, e a gente ainda não olha muito resultado, olha muito mais horas trabalhadas. Então, reduzir sobrecarga, rever as reuniões, rever os processos, rever se dá para usar a tecnologia, se tem algo que dá para ser mais eficiente. Então, a sobrecarga ela é o grande desafio hoje do mundo.
O segundo ponto é olhar as relações. Como é que as pessoas se sentem naquele ambiente? E será que elas estão falando como elas se sentem? Então, eu acho que é construir rodas de conversa, ter momentos one-on-one, ter um momento para as pessoas poderem se expressar. Eu acho que é um mundo mais cocriado, sabe? Eu lembro, a gente trabalhava em uma multinacional espanhola. A Espanha mandou e ponto, ninguém vai questionar. Hoje eu acho que tem uma discussão de, mas por quê? Será que é o melhor caminho? Será que dá para fazer diferente? Então, dar mais autonomia, flexibilidade. Hoje, as pesquisas mostram que as pessoas se preocupam mais com flexibilidade do que com um plano de carreira ou até com o plano de saúde. Então, como é que a gente cria relações e aí tratar o colaborador mais como adulto? Porque não é uma criança que você tem que ficar controlando. Você tem que cobrar, né, resultados. Então, eu sempre falo de direitos e deveres. Eu acho que é criar uma nova relação no trabalho. Você falou uma coisa muito relevante para mim, que é muito significativa, que eu acho que quando a gente, para sair desse comando, que é faça isso desse jeito, né, se você não explica por que que as pessoas têm que fazer alguma coisa, se você dá o porquê, ela pode pensar um outro jeito, né? Exato. Porque daí ela entendeu a missão qual que é, né? E não seguir aquela ordem, né? Acho que esse é um pouco a chave, né? Que você dá um pouco de contexto e dá o porquê que as coisas têm que ser, as pessoas talvez possam trazer uma contribuição, né? E a gente só vai inovar dessa forma. As empresas que não têm segurança psicológica para o colaborador entender que ele pode fazer diferente, ele pode trazer uma ideia, elas não vão inovar. Então, a gente vê case aí, quem não inovar vai acabar amanhã. Né? Tem vários cases de falta de segurança psicológica que acabaram. Então, como é que a gente cria um lugar que as pessoas possam entender o porquê, trocar, falar, mesmo que aquilo, um brainstorming que saia nada, né? De um monte de loucura, mas de 100 ideias loucas, uma pode ser assim super certeira. Legal. E agora vamos falar um pouco só dos líderes, né? Porque você falou assim, a gente falou da perspectiva do dono da empresa, do CEO, da liderança máxima ali na empresa, né? De tudo que ele precisa fazer. Mas às vezes você está num ambiente... Pode ter um líder aqui vendo nosso episódio e tá sensibilizado, mas o ambiente onde ele está não está sensibilizado. Como é que ele, sem esse apoio do ambiente, pode buscar as ferramentas para que ele melhore ali, que ele possa também atuar, né? O que você daria de dica assim, para os líderes aí? Eu acho Quem tem uma equipe, né? Eu digo assim. Conhecer melhor as pessoas. Então, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Criar um ambiente que as pessoas possam se expressar, trazerem ideias. E tentar começar a discutir isso com outros pares. Porque você vai criando uma cultura, você vai envolvendo as pessoas. Quando todo mundo percebe que, nossa, o Guilherme é uma referência, de repente eu quero me espelhar em você e de repente eu vejo que teu time tem um bom resultado. Então eu sempre falo, não desistam, porque nem toda a cultura vai ser amanhã. As empresas que eu trabalho têm, sei lá, mais de 10 mil colaboradores. Mas se cada um começa a fazer sua parte, agir de uma nova forma, uma coisa simples... mandar um invite de uma reunião com os tópicos, isso já reduz o tempo da reunião em 80%. Que todo mundo já sabe do que vai falar. Quanto custa fazer isso? 0? Quanto tempo você perde? 2 minutos? 5 minutos? E aí aquilo reduz já aquela coisa que a gente fica divagando tudo. Então eu acho que são pequenas mudanças que você não precisa esperar a empresa inteira fazer, você já pode começar a atuar. Um e-mail sem isso pode gerar um sofrimento, né? Exato, e às vezes assim, um e-mail que chega lá, que eu não sei o prazo, eu não sei se é urgente, não sei se é importante, já me traz uma ansiedade. Se de repente eu falo, se a gente se comunicasse melhor, olha, Guilherme, você me ajuda nisso, eu preciso dessa resposta para tal data ou tal hora. Isso já começa a ter uma relação mais fácil entre as pessoas, porque hoje a comunicação é um grande problema. E às vezes a pessoa que mandou o e-mail não teve a intenção deliberada de fazer, mas fez, né? É isso. Às vezes é a mensagem que chega às 10 horas da noite, que esse líder manda, mas fala, não precisa responder. Mas já tira a pessoa da recuperação do estresse que a gente falou que é tão importante. Então, como é que a gente começa a entender que... E aí um dado muito importante para os líderes. As nossas ações impactam na saúde mental da pessoa mais do que qualquer outra pessoa, só como cônjuge dessa pessoa. Então a gente tem um poder em mãos. Muito a gente tem que entender isso, né? Porque de fato a gente adoece ou floresce pessoas. Se conscientizar disso, né? Acho que esse é o primeiro passo. Legal, a gente falou de um monte de coisa aqui. Se tivesse que deixar aqui, em geral, 2 conselhos principais para as pessoas evoluírem no ambiente, o que você diria aqui como as 2 principais mensagens aqui? Eu acho que é não esperar a empresa perfeita, não existe, assim, o que a gente pode começar a fazer, eu acho que a gente tem esse lugar meio passivo, até como sociedade, né, tá sempre reclamando do governo, tudo.
Não adianta esperar. O que a gente pode fazer para construir o que a gente quer? Acho que essa é a primeira mensagem. E o segundo é entender que cuidar de pessoas, ter uma cultura saudável, uma cultura de bem-estar, ela vai trazer negócios sustentáveis. Ela vai trazer inovação. Aí a gente fala muito da sustentabilidade humana para a sustentabilidade dos negócios. E aí tem dados da Deloitte falando: reduz o turnover, reduz o absenteísmo, melhora os lucros, aumenta a fidelização do cliente. Então, eu acho que arriscar, de que dá para ser diferente, não precisa ser num ambiente tóxico que a gente vai gerar resultados. Legal, bacana. Muito obrigado, foi inspirador. Acho que, com certeza, as tuas mensagens, as tuas provocações, as tuas reflexões aqui vão ajudar muitas pessoas a puxarem esse tema para si, né? Porque eu acho que esse é o recado que você deixou, não ficar esperando o ambiente. Então, é um prazer imenso ver aí o impacto que você está gerando, né? Parabéns, muito sucesso. Eu que agradeço muito mesmo, obrigado pela assim. presença de verdade. Não, de verdade, agradeço. Você sempre foi um líder inspirador na minha vida, então também estou aqui por isso. Muito obrigado. Obrigada. Chegamos ao final de mais um Na Prática Podcast. Se você ficou até aqui, curta e compartilhe e até a próxima.